Está no ar a Tição número 117. Programa de Preto, começando aqui na Causa Operária TV, ao vivo, todas as quintas-feiras, às 19 horas, até às 20h30, com o que há de melhor e mais polêmico das matérias, dos debates a respeito da luta do povo negro contra o racismo no Brasil e no mundo. Hoje aqui eu, Juliano Lopes, e a companheira Isadora Dias. Boa noite, Isadora. Boa noite, Juliano. Boa noite aí os companheiros que já estão nos acompanhando, os companheiros que vão acompanhar aí o programa depois de gravado. E antes aí de a gente começar a nossa pauta, que de fato hoje tem muita polêmica aí, lembrar os companheiros de curtir o nosso programa, curtir aí o link 24 Horas da Causa Operária TV, divulgar nas suas redes sociais, para os seus amigos, mandar aí para o pessoal participar desse debate que é muito importante e também convidar os companheiros a contribuir com a nossa TV. Pelo chat você pode contribuir com o superchat, com o super sticker, ou então tornando-se um membro da Causa Operária TV, que aí mensalmente você pode garantir uma quantia aqui para a nossa TV, manter as melhorias, manter o avanço do nosso canal. Bem, é isso, e também desejar um bom dia para o companheiro Eric, direto lá de Salvador, que participa do nosso programa também. Olá, boa noite, Isadora. Boa noite, Juliano. Os companheiros que estão nos assistindo aí. Estou meio diferente aqui na imagem, mas é porque a internet, computador, tudo sabota a COTV aqui, sabota os nossos apresentadores. E até para reafirmar aí, né? O pessoal contribuir, se tornar membro e ajudar a COTV a se expandir, tem mais recursos aí para melhorar o programa. É isso daí. Aproveitando para passar mais recados, em janeiro e fevereiro teremos a nossa 47ª. Será que eu acertei? Sexta. Acertei? Não, 46ª. 46ª Universidade de Férias, com o tema O que foi o Stalinismo, um curso que será apresentado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. Também é um curso que a gente faz 2 vezes ao ano, né? Famosa Universidade do PCO. Esse ano, em razão da pandemia, nós faremos através de maneira virtual, ou seja, vai ser aquele curso, tal como os cursos que você faz pela internet, você pode se inscrever no site universidademarxista.com.br. .org.br. Você pode já entrar e fazer a sua inscrição para a Universidade Marxista do Partido da Causa Operária em janeiro de 2021. O tema é a questão do stalinismo, fundamental para entender os últimos acontecimentos, a questão do partido, da Revolução Russa, enfim, a traição da burocracia também soviética. Então, fica aqui o convite do Tição, Programa de Preto, em nome do coletivo de Negros João Cândido, aos companheiros participarem aí dessa atividade fundamental, né, aqui do PCO, mas que nós vamos nos dedicar ao máximo para ter bastante gente assistindo. Finalmente, como é online, temos o céu é o limite para que bastante companheiros assistam aí o debate fundamental, o curso de formação política, não só de militantes do partido, mas de simpatizantes e pessoas que estão se aproximando do PCO, que se interessam pelo partido de conjunto e pela nossa política, pelo trotskismo que nós defendemos e para entender melhor sobre o que foi o stalinismo. Então, fica aqui o convite, né, para vocês se inscreverem no nosso site, repetindo, universidademarxista.org.br. Você pode entrar nesse link e fazer a sua inscrição para a nossa 46ª Universidade de Férias, que ano que vem será virtual. Bom, para dar o pontapé inicial aqui da nossa pauta, né, hoje nós temos Neymar, mas o pessoal já está ansioso esperando chegarmos nessa polêmica, nessa super polêmica, eu diria. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria chamar o nosso ponto de história a ser apresentado pelo companheiro Eric Menezes, diretamente de Salvador. Estava reclamando aí da internet, mas isso aí é a privatização, as maravilhas da privatização da telefonia, né? Por que não? Você paga R$500 para ter 600 GB, só que a operadora se compromete a te oferecer 10% da velocidade. Então, está tudo no contrato, nas letras miúdas, não adianta reclamar. A privatização é isso daí. Eric, história. É verdade. Bom, hoje, eu acho que muita gente viu aí, né? Hoje, 10 de dezembro, completa-se 72 anos aí da Declaração dos Direitos Humanos, né, da ONU. A gente teve a imprensa burguesa aí denunciando, e a esquerda pequeno burguesa, principalmente, fazendo
dezenas de lives. Eu até cheguei a entrar em algumas aí, vai estar passando algumas imagens aí, então vou explicar rapidamente. E as discussões que a gente viu é de encher o saco, falar sinceramente. E é só uma masturbação mental que não vai para canto nenhum, sinceramente. Eu vou falar porque essa é a minha opinião. Mas falando sobre a data aqui, né, em 10 de dezembro de 1948, foi declarado aí, foi feita o documento, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que, na verdade, vários juristas aí, sociólogos, consideram ser um acúmulo, né, de legislações e de constituições anteriores, né, que remontam até a antiguidade, né. Vou citar rapidamente aqui alguns aspectos que aí eu vou detalhar depois porque eu vou falar esses aspectos históricos. Na antiguidade, por exemplo, é tido por alguns historiadores, mas não sem controvérsia, como a primeira declaração de direitos humanos ou algo do tipo, como o Cilindro de Ciro, né, que tem alguns dizeres sobre as conquistas do primeiro império. Esse aí está na imagem, o Cilindro de Ciro, que está no Museu de Londres, né, não está em Teherã, mas está no Museu de Londres, como sendo uma das primeiras declarações em prol do direito de uma população, porque, segundo a história, Ciro livrou o povo caldeu do jugo de um rei lá que era, não me lembro o nome desse rei agora, que era um tirano, né? Teve também o Código de Hammurabi, que é também da época babilônica, né? Que é coisa de 2, 3 séculos antes da era antes de Cristo, né? Como se fala. E depois a gente teve a Roma antiga, né? Da antiguidade, que tratou sobre a cidadania romana, tratou sobre o direito natural, né, sobre a lei divina, né, e a prevalecência da lei divina sobre o direito laico. Né. Todo mundo conhece o direito, tudo mais, ou a importância do direito romano e tudo mais, né, como o direito consuetudinário, direito baseado nos costumes, tudo mais. Isso seriam as primeiras contribuições. Né. Avançando mais na Idade Média, se teve a Carta Magna da Inglaterra, né, em 1215, né, que trouxe também para a população da Inglaterra, né, na barqueira da época, aqui para citar da Conquista das Américas, né, que foi considerado a primeira vez que teve um debate na Europa absolutista, sobre o destino de povos, né, ou algo semelhante, né, porque estavam meio que discutindo o destino dos povos conquistados, né, se massacrava todo mundo, se deixava morrer de doença, e é tido por alguns historiadores primeiro debate na Europa sobre o direito dos povos, né, isso no século XVI, durante as grandes navegações da conquista do continente americano. Só que a gente pulando aqui mais à frente, assim, citar aqui no século XVII também um importante advento, que foi a lei do habeas corpus, né, que foi o primeiro habeas corpus que foi impetrado aí, que foi na Inglaterra em 1679, durante a Revolução Inglesa, para poupar algumas pessoas que estavam sendo perseguidas pelo rei Henrique III, se eu não me engano, e para permitir, né, a liberdade dessas pessoas contra a perseguição do rei, né, durante a Revolução Inglesa, que é uma revolução burguesa, né, que foi a primeira revolução burguesa aí do continente europeu. Mas o ponto fundamental que foi o iluminismo, né, os filósofos iluministas, John Locke, Rousseau, Thomas Hobbes, que vamos dizer assim, teorizaram principalmente a questão dos direitos naturais,
né? Locke é bastante conhecido aí na sociologia, assim como os outros também, e vamos dizer assim, os estudos deles influenciaram diretamente as revoluções aí, tá aí na imagem de John Locke, as revoluções burguesas, né? Primeiro, a primeira, vamos dizer assim, declaração que surgiu foi a Declaração dos Direitos Humanos da Virgínia, nos Estados Unidos, né? A Virgínia, que hoje é um estado dos Estados Unidos, na época era uma província, né? Em 1776, que influenciou a que Thomas Jefferson colocasse o mesmo teor de direitos humanos, né? De tratar sobre os direitos subjetivos, né? Da pessoa, vamos dizer assim, dentro da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi 13 anos depois, em 1789, que, segundo historiadores, também influenciou a própria Declaração do Homem e do Cidadão, que passou em uma das imagens aí, em 1789, durante a Revolução Francesa. Né? Muito se sabe aí da relação francesa, dos franceses com a independência dos Estados Unidos, né? Porque tinha interesse comercial direto para quebrar o domínio inglês nos Estados Unidos e teve essa influência direta. Né? No século XIX, já dando um salto aí, a gente teve uma série de revoluções burguesas, né, na Europa, mas eu queria destacar o seguinte, que na própria história da Declaração de Direitos Humanos não pode ser relegado, que é a luta da classe operária, né? Que com as revoluções burguesas se constituiu com a maior força, né, já surgida no mundo, né? A classe mais poderosa surgida no mundo, e foi essas revoltas, revoluções proletárias que levaram, vamos dizer assim, que buscaram dar solução, de fato, aos problemas sociais, né, aos problemas sociais que recairiam, vamos dizer assim, sobre os problemas do indivíduo, né? Destacando aqui, por exemplo, principalmente, né, a Revolução Russa, né? Vou dar um salto, né? Porque todas as revoluções no século XIX proletárias lutavam por melhores condições de vida dos trabalhadores, né? Sem dúvida, da classe trabalhadora. Mas a Revolução Russa, como a gente já bem falou aqui, a gente fala constantemente aqui na Causa Operária, no diário Causa Operária, ela, praticamente instantaneamente, trouxe uma série de benefícios para a classe trabalhadora russa, né, e serviu de referência para todo mundo, como direito à terra, né, direito à moradia, trabalho, redução da jornada de trabalho, garantia de salários, né, e eu estou destacando isso também na longa história aqui do que historiadores colocam da Declaração dos Direitos Humanos, porque são essas lutas feitas pelos comunistas, feita pela classe operária, que de fato faz caminhar, né, a luta do que se tenta com os direitos individuais, né? Se tenta garantir juridicamente, mas o que se consegue mesmo é a independência econômica, né, da classe trabalhadora, né, garantia de salário, garantia de moradia, de emprego. Né? Já passando para a parte mais moderna aqui do que se conhece, né? A gente teve, depois da Segunda Guerra Mundial, a criação, logo um mês depois, né, do final oficial da Segunda Guerra Mundial, em outubro de 1945, a criação da ONU, né? Que foi mesmo com as próprias potências vencedoras aí, imperialistas, declararam que era necessário ter um órgão para dirigir a paz mundial, né? Inclusive, tem uma imagem aí, se a produção puder colocar, que foi da Conferência de Yalta, em 1945, aonde os líderes das principais potências, né, da época, junto com a União Soviética, no caso Estados Unidos, Inglaterra, o Churchill da Inglaterra, o Roosevelt dos Estados Unidos e o Stalin, definiram a partilha do mundo, né? A Conferência de Yalta em 1945.
e reafirmaram a necessidade de uma paz mundial. Então, em 10 de dezembro de 1948, né, quase 3 anos depois, saiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que aí apareceu aquela imagem aí essa imagem aí da esposa, né, do Franklin Delano Roosevelt, a Eleanor Roosevelt, é uma versão em espanhol aí da Declaração dos Direitos Humanos. E queria destacar aqui que, por exemplo, hoje com a ONU, os 193 países que são signatários também dessa Declaração dos Direitos Humanos, né? Só que aí dentro você tem países como a Arábia Saudita, né, que é uma ditadura ferrenha que proíbe até mulheres de fazerem coisas que na Idade Média já era permitida, na Arábia Saudita de hoje é proibido, né, como dirigir, como trabalhar. A Colômbia, que é uma ditadura aí, dirigida aí praticamente pelo imperialismo norte-americano, né, o próprio Estados Unidos, que descumpre várias regras dessa Declaração dos Direitos Humanos. Uma delas é o direito à vida, né, porque os Estados Unidos é um dos países que tem a pena de morte, né, há décadas, inclusive voltando nos últimos anos aí no governo Trump a aumentar o número de condenações. Por que eu dei esse histórico aqui? Principalmente para falar que toda essa construção jurídica aí da Declaração dos Direitos Humanos, ela é uma declaração feita pelas classes dominantes de cada época, né? Lá na antiguidade você teve os reis, você teve as cortes reais fazendo essa declaração em prol dos súditos, né? Depois a gente veio para a modernidade, a era dos filósofos, dos parlamentos, a luta dos republicanos para derrubar a aristocracia real e tudo mais. Só que nesse histórico aí, que não é diferente do que a gente tem hoje, a população a trabalhadora fica só assistindo, né? E esses direitos aí declarados, que aí é o mais importante, eles não se materializam, né? Eles não se concretizam. A própria Constituição brasileira, que é dita a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, tem vários desses aspectos de direitos humanos e, de longe, né, a gente não tem muito descumprido, como direito ao trabalho, né, à moradia, saúde, à educação, né, de longe. E, para entrar aqui, aí eu vou passar a bola para os companheiros, o povo negro, como a gente viu aí algumas estatísticas que foram divulgadas nessa semana, é o mais afetado. O Brasil é um país majoritariamente negro, né? Além ainda das estatísticas do IBGE, porque as estatísticas muitas vezes é feito com base no que as pessoas declaram, etc. E nós somos um país muito miscigenado. A gente pode garantir aqui que o povo negro brasileiro é que fica alijado de tudo, do atendimento dessas necessidades pelo Estado, apesar de toda essa declaração aqui, né? E os debates que foram feitos hoje, né, em vários âmbitos aí de movimentos sociais, tudo mais, não colocam a coisa de forma prática. O que fazer, né? Como reverter esse jogo? É por meio da justiça? É por meio de reformar o Estado burguês, a democracia burguesa? Ou seria por meio de uma revolução operária? Eu passo para os companheiros. Eric, as questões democráticas que foram colocadas ainda no século passado. Nós aqui no Brasil estamos com uma espécie de retrospectiva, né? Já um balanço de 2020 aí que é totalmente negativo, desastroso para a população negra de conjunto. Os números ainda consolidados devem ser publicados em breve, mas as matérias, até mesmo que saem na imprensa capitalista, e outros dados aí com relação ao próprio Covid, desemprego, e especialmente a repressão policial, são dados que revelam
que a situação democrática não foi resolvida. Na verdade, para o povo negro, em especial, existe uma verdadeira ditadura aqui no país, como a gente vai denunciar aqui no programa de hoje também. Bom, o próximo assunto a polêmica do dia, né? Vamos aos fatos aqui. Nós temos o jogador Neymar. Eu queria, antes de entrar no ocorrido, destacar de antemão a nossa posição sobre o futebol. Sempre é bom falar um pouco, para não confundir mesmo aqueles que estão chegando agora na Causa Operária TV. Nós entendemos que o futebol é um patrimônio da população trabalhadora brasileira, em especial da população negra, né, que desenvolveu o esporte, que praticou o esporte nas mais variadas situações, na rua, nas quadras, nos batidões, né, nos descampados, enfim, ao longo da história desse esporte, muito que bem criado pelos ingleses, mas foi aqui no país, aqui no Brasil, através da classe operária brasileira e dos negros brasileiros, que o esporte ganhou a sua fama mundial, ganhou a plasticidade, a genialidade e toda a inteligência que envolve a prática do futebol, através de pessoas como Pelé, como já foi falado extensivamente em nossa imprensa, mas outros tantos negros vindos da periferia, não por um acidente, mas pela própria natureza do esporte, né? Pela facilidade de se praticar, etc. e tal. E outros tantos negros que praticaram esporte aí e desenvolveram essa arte até a última consequência, tendo como principal, né, se não o principal, gênio aí do negócio, fora já do aspecto mortal do problema, o próprio Rei Pelé. Na atualidade, essa caracterização, essa compreensão nossa a respeito do futebol como patrimônio do povo, patrimônio da população trabalhadora brasileira, o futebol está encarnado na pessoa de Neymar. Vocês podem observar que o jogador, o próprio Neymar, o estilo de jogo dele, ele leva adiante, né, o esporte tal como a gente conhece, em oposição até o que o capitalismo, os imperialistas, estão impondo para o futebol, que é esse futebol força, né? Neymar não, Neymar ele carrega consigo a tradição do futebol brasileiro, que é o melhor futebol de todos os tempos. A conta precisa ser feita em número de Copa do Mundo, que é a que a gente tem. E se nós que nós temos 5, né, o resto do mundo não tem perto da gente. E se nós formos contabilizar a quantidade de campeonatos, a quantidade de gols, eu queria que vocês tentassem imaginar a quantidade de gols que acontecem no Brasil em campeonatos oficiais e extraoficiais, em um único domingo de um final de semana. Eu não faço a mais remota ideia. Deve ser na casa do bilhão a quantidade de partidas de futebol disputadas no Brasil. Mas isso porque o futebol tem uma relação, um apelo muito grande à classe operária. A classe operária aqui no Brasil é enorme, né? tal como o próprio país. Então o Neymar ele encarna isso daí na atualidade. É aí que vem a nossa defesa, não do jogador em si, mas do futebol feito por ele, do futebol brasileiro, e também contra os ataques imperialistas, a questão do clube-empresa, a questão do futebol moderno, e dentre outros ataques já abordados não só aqui no próprio Tição, mas também no programa Na Zona do Agrião. Bom, eis que essa semana, né, vou só relatar os fatos, a gente abre o debate depois. O PSG foi disputar uma partida pela Liga dos Campeões, se eu não estiver enganado, o campeonato é esse daí, contra o Istambul, um time que tem em sua composição uma quantidade considerável de negros, né? Se bem que o PSG tem também, porque é um time francês, e a França teve lá suas colônias e tem bastante negros também na composição, como o próprio Neymar. Mas, enfim, durante a partida, já aos 18 minutos do primeiro tempo, houve o banco lá, né, a comissão técnica do Istambul se revoltou contra a arbitragem, e o quarto árbitro, um romeno, que me foge o nome agora, ele expulsou, acho que é a primeira foto aí, produção, um representante da comissão técnica do Istambul, do time, né? E, finalmente, está aí esse rapaz que foi expulso, Demba, se não me engano, o nome dele é esse daí. Esse aí já é ele com a camisa do dia seguinte, o jogo foi suspenso,
por conta desse episódio, né, esse quarto árbitro expulsou o Demba do Istambul e falou para retirar o negro, retirar o negro de lá. Parecia o segurança do Carrefour e falou que tinha que tirar o negro de lá. Os jogadores se revoltaram, né? Eu não sei se o vídeo pode passar, será? O vídeo do Neymar? Acho que é do Twitter, né? Pode, eu acho que pode. Então pode passar o vídeo, produção, da confusão. But you can help it. We can play. Let's not force. Aí Neymar junto com o Mbappé, né? Os dois craques aí do PSG, coordenando e organizando a retirada de campo do PSG, junto com o Istambul. Eles chegaram a um acordo de tirar a equipe do gramado, né? Porque tinha sido muito escandalosa a posição do quarto árbitro romeno, que já fez a sua defesa, já falou um monte de groselha na internet, mas o fato é que ele foi totalmente racista com um rapaz do Istambul, que reagiu também. À altura, eu acho até que sim, em outras oportunidades teria terminado em pancadaria isso daí. Mas o fato é que houve esse protesto dos jogadores, né? Eu não sei se eu separei a imagem, né? Que depois que eles voltaram, o jogo foi suspenso. Suspenso porque os times se retiraram. A UEFA, tá aí, isso aí já foi no dia seguinte, né? Os jogadores retornaram ao campo no dia seguinte. A UEFA trocou toda a arbitragem, né? A UEFA tentou forçar que houvesse o jogo ainda naquele mesmo dia, com aquele trio, com aquele quarteto de arbitragem, os jogadores colocaram contra. Tá aí o Mbappé e o Neymar com a camisa No to Racism, contra o racismo, né? Que eles usaram também no dia seguinte. Então os jogadores fizeram esse protesto aí contra o racismo no futebol. Esse sinal ficou famoso porque é o sinal do policial que matou estrangulado nos Estados Unidos um rapaz negro também, ajoelhando por sobre o seu pescoço durante alguns minutos e acabou estrangulando o rapaz. Então houve esse protesto, o PSG saiu de campo junto com o Istambul e voltou no dia seguinte. Ele destacaria, além do protesto, né, além do próprio protesto, destacaria a própria atuação do Neymar, já até para citar o que eu falei aqui um pouco antes. O jogo foi vencido de 5-1 pelo PSG contra o Istambul e o Neymar fez uma partida de gala, né? Como se disse, jogou de paletó, de terno e gravata. Ele fez um golaço lá, levou, como eu estava falando, né? Praticou o futebol brasileiro, enfim, vencendo o Istambul. Bom, esses daí são os fatos, né? A UEFA disse que vai investigar, blá, 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 blá. Neymar concedeu uma entrevista coletiva, salvo engano, logo após a vitória do PSG, ou antes, dizendo que era o correto a se fazer era isso mesmo, que inclusive no outro episódio que ele sofreu racismo, né, acho que uns 3 meses atrás, ele considerou que era para ter feito isso também, ter tirado o time de campo diante de atitudes racistas. Só para emendar, antes das colocações dos companheiros, nós, neste ano, mas também mais no ano passado, porque este ano teve pouca torcida nos campeonatos, mas ainda em 2019, diante do avanço da extrema-direita, não só no futebol, mas nos mais variados governos, dentro e fora do Estado, aconteceram uma série de episódios racistas, muitos deles envolvendo os brasileiros, né? Na Europa, né? Já tivemos isso com o Daniel Alves e outros jogadores, e a situação aumentou consideravelmente no último período, especialmente diante do avanço da direita. Esses foram os fatos. O segundo aspecto é que até ontem Neymar, para a esquerda pequeno burguesa, era a pior maldição já ocorrida na face da Terra, né? Porque era bolsonarista, porque não se aceitava como negro, porque não fazia manifestações, não organizava grandes atos contra o racismo, blá, 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 não era um grande militudo do movimento negro. Neymar não era nada disso até anteontem, e ontem, quando ele participa desse protesto contra o racismo, ele também não escapou da inquisição da esquerda e também está sendo... os comentários que eu vi, né, deve ter muitos outros companheiros devem ter visto, mas no geral falam que é uma falsidade, que esse daí não serve para nada, que esse bolsonarista sonega impostos, que não podemos aceitar.
Quer dizer, não é o cidadão ele está numa cláusula que ele simplesmente não pode fazer nada segundo o entendimento da esquerda pequeno burguesa. Esses daí são os fatos, né? Companheiros, quiserem comentar, primeiro Isadora, depois companheiro Eric. Bem, companheira aí expôs, né, o que aconteceu e eu gostaria aqui de destacar mesmo a atitude da esquerda pequeno burguesa diante aí da ação do Neymar. De fato, eles viviam aí cobrando, né, uma ação do Neymar, que ele não participava da luta antirracista, que ele era um bolsonarista, não sei o quê. Mas aí ele fez aí, eu gostaria de destacar, inclusive, que quem aí iniciou, vamos dizer, a revolta, né, dos jogadores foi o Neymar. Ele que começou a falar que não ia, que eles não iam continuar o jogo e tal, e criou toda a situação. E eu estava agora ainda procurando alguém aí da esquerda que tenha destacado essa ação do Neymar. Porque você não vê isso. O que eu achei ainda de uma ou outra personalidade comentando alguma coisa é defendendo o outro jogador, o Mbappé. É assim que fala, né? Mbappé. E aí eles não estão, né, destacando aí, e aí os comentários da esquerda ainda se voltam contra o Neymar. É engraçado, né, que o pessoal fica falando, ele fez isso agora para ganhar fama, para aumentar a fama, por interesses, mas quando os políticos tradicionais aí fazem campanha identitária com a luta do povo negro, com a luta dos oprimidos, aí ninguém fala que estão fazendo isso para ganhar voto, que estão fazendo isso para enganar o pessoal, né? Somente o Neymar, que até ontem estava sendo cobrado por uma posição, e quando ele vem tendo essa posição, porque no caso lá também do racismo que ele sofreu, ele se posicionou, ele fez uma nota se colocando aí totalmente contra a ação racista que ele tinha sofrido, e mesmo assim você não vê a esquerda apoiando o Neymar. Eu vi assim, comentários que você olha e pensa assim, isso aqui é a esquerda? Gente falando assim, agora que ele teve essa consciência, quem sabe então ele devolve os impostos que ele sonega. Os impostos. A gente tá até zoando, né, Juliano? Porque o pessoal aí virou funcionário da Receita Federal. Tudo auditor da Receita. Que estão preocupadíssimos aí com o imposto do Neymar, que vai ser dado na mão do Bolsonaro, para fazer o que ele bem entender, né? E dado na mão desse Estado aí falido que a gente estamos vendo aí, já promoveu 170 mil mortes ou mais, né, de coronavírus, mas não, aí o pessoal vem colocar assim, umas coisas absurdas. E aí eu gostaria de destacar, porque procurando aí alguém da esquerda que tenha defendido, que tenha destacado, pelo menos, né, a ação do Neymar, eu vi uma pessoa aí do movimento negro ligada a Djamila, a Joyce Barth, e ela, inclusive, levanta aí, cria aí motivos para apoiar a Kamala Harris. Ela faz uma declaração no Twitter dela que ela sabe que a Kamala Harris representa o imperialismo, representa o capitalismo. Então, ela tem consciência de que a Kamala Harris é uma genocida, prendeu aí responsável direto pela prisão de inúmeros negros nos Estados Unidos, mas ela tem algo muito vivo, que ela acha bom, que ela mostra aí a liderança para as mulheres negras e tal. Só que ninguém usa esse mesmo discurso para defender o Neymar ou apoiar aí a ação dele, uma ação mais politizada e, enfim, apoiar a luta que ele está fazendo, até porque também apoiá-lo porque ele é totalmente atacado por ser brasileiro, por ser negro, por representar o futebol da classe operária brasileira, que é o futebol que a gente sempre destaca aqui, que é esse futebol aí que a garotada joga com tampa de garrafa, e aí você não vê ninguém, pelo menos inventando uma desculpa, nem precisaria para inventar desculpa, porque a gente tem razões de sobra para defender o Neymar, e ele novamente aí vira vítima, ele acaba virando alvo aí, e é incrível que ninguém destaca aí o racismo dessa situação, né? Porque também essa mesma esquerda identitária, ela sempre fala aí da questão do negro ser vítima, de tudo que o negro faz ser atacado, que mesmo o negro que não quer ser politizado, ele é atacado, porque o negro não tem direito nem de não ser politizado, mas em relação ao Neymar, você não vê nenhuma dessas defesas, e o pessoal não...
O que a gente gostaria de destacar é porque não é direcionado aí pelo imperialismo que faça uma defesa do Neymar, porque, consequentemente, você estaria aí fazendo uma defesa do futebol brasileiro, do futebol dos oprimidos. Bem, passa aí para o companheiro Eric. Só gostaria de lembrar que esse tratamento dado ao Neymar, por que a gente fala tanto? Não é a questão particular do Neymar, porque é o mesmo tratamento dispensado aos outros jogadores brasileiros, como o caso do futebol, né? Negro, que é o negro brasileiro em geral. Sejam músicos, sejam jogadores de futebol, sejam esportistas. Se for, como foi esse caso aí, a primeira notícia que eu vi foi assim: jogadores do PSG se recusam a entrar em campo. Primeira coisa que a gente se pergunta e Neymar? Né? Aí, no outro dia, começou a aparecer a questão do Neymar e tudo mais. Que ele tinha liderado e tudo mais, e eles não tiveram como esconder, né? Até porque tem os vídeos aí. Mas é sempre nesse tom de que, primeiro, que o que vem de fora é melhor. Né? A ação de luta dos povos, quando se destaca algum tipo de luta na imprensa burguesa, vamos dizer assim, no exterior, bem longe daqui, né? Inclusive, há esse boicote da cobertura dos nossos vizinhos aqui do continente, né? E, em último caso, o negro brasileiro é o negro, como era tratado na época da colônia, né? O negro indolente, aquele que até aceita a escravização, como muitos falam aí, né? Porque o negro nos Estados Unidos, por exemplo, o negro na França, esse luta. Esse realmente a gente tem que tirar o chapéu. Que aí denunciando o que é isso. Quando não tem jeito de falar dessas revoltas, como foram o caso das revoltas que estavam acontecendo nos Estados Unidos, aí não tem jeito, aí tem que falar. Né? A imprensa coloca a luta lá, logicamente com um viés totalmente que não serve a mobilização aqui, por exemplo, que não serve para motivar uma luta do povo brasileiro, dos trabalhadores dos negros, mas não tem como esconder, como foi o caso lá nos Estados Unidos. Mas aqui o negro sempre achincalhado, sempre retaliado. Para a gente lembrar aqui, o número de jogadores brasileiros que estão na Europa é muito grande. Né? O Brasil é o maior exportador de jogadores aí, majoritariamente negro, lógico, e muitos deles sofrem racismo e são tratados, são relegados, né, pela imprensa. E por que a gente está falando pela imprensa? Porque a esquerda pequeno-burguesa, que se a gente tirar o adjetivo, a esquerda burguesa, ela simplesmente acompanha essa opinião da imprensa burguesa, né, do que sai na imprensa capitalista aí. Então, o Tyson lá na Ucrânia sofreu racismo, aí dá a notícia rapidinho, no outro dia, acabou, morreu a história. Agora, quando é para fazer uma campanha contra o futebol brasileiro, né, contra o povo brasileiro, aí você tem um massacre, né, dias e dias, aí na imprensa, como foi o caso da morte do Maradona 2 semanas atrás, que a gente teve dias e dias do Pelé sendo atacado. Eu mesmo me perguntei, Maradona morreu e é o Pelé que está sendo atacado, que está sendo pauta na imprensa e na esquerda? Mas é isso. Eu queria destacar um outro aspecto que eu acho importante para a gente entender melhor esse problema. Eu já falei em outros programas, até em colunas, que eu gravei, o próprio companheiro Rui já falou, e também a nossa imprensa tem falado isso daí, que é um problema de classe, né, na questão do Neymar. O futebol para a classe média, né, ainda mais para os esquerdistas de classe média, o futebol sempre foi atacado como sendo um instrumento de alienação do povo. Que é assim, o povo não pode ir ao estádio, o povo não pode assistir futebol pela televisão, o povo não deve se divertir com o futebol. O povo deve tão somente sofrer a vida inteira e o único divertimento, e aqui entre nós, cá entre nós, não é um divertimento qualquer, é simplesmente o esporte que nós
praticamos de melhor no mundo inteiro, né? Nem tem dúvida sobre isso daí. Não dá nem para saber a quantidade de atletas brasileiros que foram exportados e que estão sendo exportados para o mundo, né? Todo, né? Não só na Europa, mas a juventude futebolística brasileira está em tudo quanto é lugar do mundo. Então, a esquerda sempre acusou o futebol de ser um entrave, né? Um problema na vida, no problema da revolução. Que o futebol, na verdade, atua como elemento contra-revolucionário. É o oposto, é justamente o contrário. Nós aqui, né, como tinha falado mais cedo, antes aqui no programa, o futebol, na verdade, é um aspecto fundamental da vida do trabalhador brasileiro. A esquerda, que não entende isso daí, está fora do mundo. Também por isso as campanhas da esquerda contra palavrões no estádio, as campanhas da esquerda pelo não vai ter Copa, já em 2014, uma campanha aberta, que ia dar no que deu, no golpe de Estado, né? Que mais que ia dar uma campanha não vai ter Copa em 2014, que não fosse do golpe de Estado de 2016. E se eu bem me lembro, esse não vai ter Copa já tinha toda essa acostinhada também, sabe, dentro dessa campanha que foi encabeçada pelo queridíssimo Guilherme Boulos. Mas, enfim, a esquerda se coloca numa pequena burguesa de classe média, se coloca totalmente fora da realidade do povo brasileiro. E daí que saem essas campanhas malucas, né? A campanha contra o futebol de conjunto e também a campanha contra o próprio Neymar. Vejam vocês, se vocês poderiam entender o seguinte, né? Se é assim que o Neymar nunca fez nada contra o racismo, e ele finalmente fez, que era finalmente a inquisição da esquerda, era isso daí, a fogueira da esquerda era essa. Neymar nunca fez nada contra o racismo. Aí ele fez agora, aí você poderia esperar que, bom, vai sair alguém falando, né, defendendo o jogador, etc. e tal, pô, finalmente, que fosse um antes tarde do que nunca. Mas nem isso conseguiram fazer, esboçando o seu total preconceito, né? Inclusive aí de classe, mas de tabela racial até, porque finalmente o que é a classe operária aqui no Brasil, se não a população negra. E não, conseguiram achar um novo ângulo, né? Nesse sentido, um novo ângulo para atacar Neymar, agora um ângulo esquerdista, que agora não é o revolucionário, isso aí é demagogia. Agora eles mesmos, né? Eles mesmos devem falar que é uma campanha identitária. nós vamos acabar tendo que escutar essa daí, né? Vamos falar que isso daí é um negócio identitário, que é uma campanha de marketing, que isso aí eu vi também. Uma campanha de marketing do PSG que não deve ser defendida. Então, quando um jogador usa, né, aquilo que ele tem de recurso para se manifestar contra o racismo, porque é o que ele tem. Lá ele, infelizmente, não vai ter, imagino que não tem, parece que não tem muito partido trotskista e revolucionário na França, o país também está com seus problemas lá com a direita. Bom, se aqui a esquerda abandonou Lula na cadeia por 500 dias, por que é que vão lá influenciar Neymar na França a respeito de alguma política revolucionária de esquerda? Enfim, Neymar utilizou lá o meio que ele tem para se manifestar, é um jogador de futebol, como tantos outros que a gente conhece aí, e se manifestou. Aí a esquerda não conseguiu, a esquerda não conseguiu, né, elogiar nada, né, nem mesmo fazer uma análise que fosse marxista séria do problema, ou democrática da questão do futebol, do racismo, etc. e tal, não. Ela se juntou lá, tal como o filme do Monty Python, né, A Vida de Brian, se juntaram lá, cataram as pedras todas para apedrejar a pessoa, independentemente do que ela tenha feito. Então, o Neymar foi escolhido, né, para ser apedrejado lá de tudo quanto é maneira. Então, amanhã ou depois, se porventura, pela posição da esquerda agora, né, diante do que aconteceu com o caso do racismo no jogo do PSG, se amanhã o Neymar resolver organizar um partido revolucionário, alguma coisa assim, não adianta. Não adianta, ele vai ser atacado do mesmo jeito, vai ser condenado porque anteontem ele tirou foto com o Bolsonaro, e há 5 anos atrás também ele não se reconhecia como negro. Então, a esquerda é essa daí. Eu tinha comentado um pouco antes, que eu acho uma questão interessante, a vantagem é que essa esquerda não tem como levar adiante a política dela, porque a esquerda não mobiliza ninguém, né? Vocês vejam, nós passamos aí pelo golpe de Estado, a dificuldade que foi para mobilizar o pessoal para fazer alguma coisa, para evitar que Lula fosse preso, para evitar o impeachment de Dilma Rousseff, etc. e tal. Então, fica mais como um comercial
de redes sociais essa posição contra o que Neymar fez, né? O protesto que o Neymar fez, junto com outros jogadores, né? Chama atenção, eu queria destacar também, para não perder a deixa, isso que o Eric falou, que também mostra a subserviência total dessa esquerda, que também tem a ver com o que a Isadora falou. Eles colocam... Eu lembro quando colocaram o Obama na presidência da República dos Estados Unidos. Nossa Senhora, a esquerda aqui, meu Deus, a pequena burguesa, né? Foi aquele negócio assim, meu Deus, o negro na maior presidência. E até hoje o pessoal tem o pessoal tem um carinho pelo Obama maior do que pelo Bush e tal. Tudo bem que a guerra do Iraque, né, ele manteve aí alguns mísseis caindo na cabeça do povo no mundo inteiro, mas enfim, era o negro. Aí agora nós temos o Joe Biden, né, com a Kamala Harris. Kamala Harris é tipo, deixa eu ver se eu vou, é como se fosse o Fleury, é o Fleury preto e mulher lá nos Estados Unidos. Porque se aqui no Brasil o promotor de justiça já faz o que faz, imagina nos Estados Unidos, que o negócio é muito pior no sentido de sistema prisional. Mas, enfim, está lá Kamala Harris, que é negra e mulher também, a esquerda bateu palma, é isso aí, linda, maravilhosa. Aí agora, finalmente, né, para ver se a gente... Vamos chegar assim no fim da política identitária, e é a política identitária bem safada, porque para o Neymar não vale. Agora, o Biden indicou lá o primeiro negro chefe do secretário de segurança da história dos Estados Unidos, e o pessoal já está batendo palma. Eu sinto informar que esse rapaz, esse negro que está no comando da segurança, da Secretaria de Segurança do governo dos Estados Unidos, esse cara, ele sozinho, ele tem mais sangue nas mãos de todos os representantes dos órgãos de repressão do Brasil. Pode juntar o Telhada, o Fleury, o Rambo aqui de Diadema, o Bop, Rota, Rocan, todo mundo, pode juntar todo mundo aí. Vocês não vão conseguir juntar a quantidade em litros de sangue que existe na mão desse negro que foi indicado aí para a Secretaria de Segurança do democraticíssimo Joe Biden. Então, fale. Eu só queria destacar, Juliano, que também um comentário que o pessoal fala bastante para criticar a nossa posição em defesa ao Neymar, que ele fala assim, agora não é partido causa operária, vocês viraram partido causa milionária, porque eles aí alegam, né, que como o Neymar é milionário, a gente não poderia fazer uma defesa a ele. Só que então isso daí vai contra até o mesmo que a esquerda identitária fala, né? Porque fala que primeiro o negro tem direito de enriquecer. Eles vivem fazendo propaganda do empreendedorismo negro e tal. Mas aí se o negro fica rico e sofre racismo, a gente abandona ele, então deixa aí ele largado pro racismo, comer ele vivo. O negro brasileiro, que se for negro dos Estados Unidos, não abandona não. Exato, se for negro aí, rico, representante do futebol brasileiro, né, da classe operária brasileira. E, bem, acho que o outro argumento o pessoal fala e eu esqueci agora. Não, mas acho que faz sentido isso daí também, que era um argumento antigo, já foi também um argumento antigo da esquerda, que é essa de defender o negro mais miserável de todos. Então, você não poderia defender negros... Acho que nós travamos, produção? Travamos. Voltamos aqui. Bem, acho que cortou. Comentando. Não podemos falar mal do governo norte-americano, que rapidamente... e foi bom que eu lembrei do outro argumento, desculpa. Bem, que eu estava falando, primeiro o pessoal ataca, né, a política do partido em defesa ao Neymar, falando que nós falamos somos parte da causa operária, mas defendemos aí um milionário. E aí isso coloca em contradição um argumento aí da esquerda identitária de que o negro ele tem o direito de enriquecer e tal. E aí, quando o negro enriquece, a gente abandona de defendê-lo do racismo, não faz sentido, né? E aí, outra coisa também que eu lembrei é que o pessoal fica falando aí que o Neymar é bolsonarista. Só que até onde eu sei, bolsonarista aí não se entristece, não se revolta com racismo, né? Coisa que nós temos vendo aí o Neymar fazendo, já desde aquele episódio há 3 meses, que ele foi atacado aí, foi xingado de macaco, e também agora que ele viu outro negro ser ofendido. Isso daí não me parece muito bolsonarista, né? Me parece mais bolsonarista os argumentos que a esquerda tem apresentado para atacar o Neymar. O cara não pode respirar. O problema é a inquisição da esquerda, né? Esse é um problema gravíssimo aí que eles não conseguem superar e finalmente tudo termina dentro do próprio Estado, dentro dos órgãos que o Estado criou
supostamente para combater aí o racismo e tudo mais. Então, essa aqui é a nossa posição a respeito do caso. Não devemos debater bastante, né, até porque tem Zona da Agria no próximo domingo. Eu queria destacar também que o Neymar, na atualidade, é o melhor jogador que tem, nesse sentido que a gente colocou, né? Eles forçam a barra, é incrível como os outros jogadores, todos são anjos, fazem doação para organização de baleias com câncer, fazem empréstimos aí milionários para casas de repouso de passarinhos cansados, e todo mundo é lindo e maravilhoso. Quanto mais branco, mais lindo e maravilhoso é o esportista. Isso daí me chama a atenção. E quando é o Neymar, é essa polêmica inteira. Então, fica aqui o nosso toque. Como nós temos uma pauta ainda a seguir aqui, eu queria já chamar a produção para a questão da polícia militar. Eu não acho que... Nós estamos com... Agora é a pauta banho de sangue. Eu quero passar rápido pela pauta banho de sangue. Imagino que os companheiros estão acompanhando já a própria notícia, os noticiários da imprensa burguesa capitalista. É um negócio... Se eles mesmos estão falando isso daí, o que está acontecendo de verdade é ainda pior. Então, eu separei um vídeo eu vou pedir, é de 6 minutos, mas lá pelas tantas eu aviso a produção para cortar, só para dar início ao debate sobre a repressão policial. Aí vem a questão da polícia militar, né? Vamos ver, então, vamos passar o vídeo dos humanos da polícia militar, um grande salve a todos os políticos do PSOL que fazem... Os trabalhadores da repressão, né? Que tem muito estresse psicológico, eles até brigaram aqui em São Paulo. É muito estresse, a função... Ai, eu fico até pesaroso. Solta, produção, um pouquinho do estresse psicológico da repressão nacional. Eu vou vender na favela, chefe. Não tem um favor. Vou pegar todo mundo aí, pessoal. Pode começar a passar pra ele. É sério, velho. Eu tô filmando vocês prendendo vendedor de bala. Enquanto vocês poderiam estar gente, cadê as balas no chão aí, pô? Não, gente, que é isso? Que absurdo! É soldado, é sargento, é um monte de policial. Jogar o cara no chão pra prender? Me desculpa, policial, com todo respeito, isso tá errado. Senhora, mas sabe qual é o problema? Não é o problema. Não precisa agredir o cara, jogar o cara nisso, dele. Não precisa disso. Olha quanta viatura, olha quanta moto. Valeu! Obrigado, Deus! E valeu! Eu sou como... Vai, capaz!
Deixa aí. Bom, aí está, para quem tem ilusões com a polícia militar brasileira, né? Essa aí é a PM de Minas Gerais. Esse rapaz aí é um famoso vendedor de doces e balas no centro de Belo Horizonte, tal como tantos outros em vários centros de capitais, e juntaram aí, finalmente ele foi preso, recolhido aí ao final dessa operação totalmente covarde da polícia militar contra um cidadão que está buscando se virar no meio dessa crise que nós estamos vivendo. Eu acho que vale a denúncia, causa uma raiva muito grande, mas vale mais a denúncia da política da esquerda, né? Nós tivemos aí o próprio PT lançando a Major Denilce, não sei o que é, a Major lá da PM da Bahia, como candidata à prefeitura da cidade. Tivemos candidatos militares dentro do próprio PSOL, nem falar do PCdoB, que é cheio de militares também, e vários outros casos de uma capitulação gigantesca da esquerda diante dos órgãos de repressão. Acho que não deve... O companheiro perguntou aqui por que ele foi preso. É o seguinte, depois vocês voltem e assistam o vídeo, vocês vão notar que tem um rapaz que está a paisana segurando o braço dele. Ele é representante do comércio local. Isso aqui deu sorte que foi filmado. A Candelária foi algo parecido, só que não tinha câmeras. O comércio local se reuniu e contratou a polícia militar para realizar aquele que foi um dos maiores massacres da história brasileira, que é o massacre da Candelária, patrocinada pelos comerciantes locais. Então, foi por isso. Esse é o crime. Os comerciantes que o Boulos fez reunião, falando que ia manter a rua convidativa, é isso que significa. A rua convidativa. É colocar a GCM para tirar os ambulantes, para eles não atrapalharem o comércio. E eu gostaria de destacar também, Juliano, que essa semana a esquerda saiu em campanha em defesa a um policial que foi morto durante o negão do BOPE. O trabalho. E aí a esquerda aí prestou homenagem, né, falando que o trabalhador estava lá exercendo essa maravilhosa função de reprimir a população. Era uma situação de assalto e o policial foi baleado, e aí a esquerda levantou uma campanha a estilo bolsonarismo, defender a polícia militar, que faz isso com o trabalhador que está sem auxílio emergencial, que está tendo que pagar, em alguns alimentos, mais de 100% de inflação, sem emprego, sem vacina, sem teste, sem nada, aí o cara vai lá vender uma bala, e aí o digníssimo trabalhador da repressão faz esse trabalho, e aí depois a esquerda se presta a homenagear esse aparato repressivo. É assim, não tem nem palavras, né? Eu mesmo não gosto nem muito de ver esses vídeos, porque eu fico muito revoltada, e na minha cabeça eu não consigo entender porque que a esquerda pequeno-burguesa consegue defender isso, e aí depois vem falar novamente que é o Neymar, que é bolsonarista. Sobre esse caso do negão do BOPE aí, bom, o PM negro lá, né, que faleceu durante a atividade policial dele, paciência. Eric. Citando aqui o caso de Salvador, por exemplo. Me ouvindo agora? Citando o caso aqui de Salvador, a Major Denilce Santiago, que foi candidata à prefeitura pelo PT, uma das propostas dela para o desemprego era ajudar os trabalhadores a levantar a sua guia. É uma expressão aqui que os ambulantes de Salvador, que significa que o ambulante colocar uma guia, vamos dizer assim, colocar uma banquinha de baleiro, né? E essa expressão se generalizou e serve para qualquer ambulante, né? O ambulante que vende água no trânsito, no ônibus, vende bala, vende aqueles produtos da China. E a proposta da Major Denilce é ajudar o trabalhador desempregado a levantar sua guia, né? Para vocês apreciarem, para você ver como é a beleza da esquerda pequeno-burguesa, propondo medidas para o trabalhador.
aqui, Isadora, boa noite a todos os camaradas que estão no chat. Boa noite, tivemos aí Super Sticker, que é o gatinho aqui do Tição. Manda aí, gente, mande um monte de tiçãozinho, ele é baratinho. Mande também outro Super Sticker, Super Chat. E eu vou para os bom dias aqui. Gisele Batista, Maurício Navarro, Lília Miranda, nossa companheira, Otávio Silva, desta vez eu consigo, Carlos Adustos, Alex, companheiro do coletivo, para que postar sozinho do Face, mandou aí 2 super stickers, Silva Mirro, César Adusser também mandou um super sticker do gatinho, Tabulares Migres, boa noite, companheiro, quem mais? Para aqui, Tiago Pires, nosso companheiro também de coletivo, de partido, Angelina Dias, Alessandro Santos Leitão, Adriano Teixeira, Luiz Faria, Carla, Tiago Pires, a Carla lembrou aqui da célula do PCO na França. E quem mais? Lúcio Souza. Lúcio Souza já está inscrito na Universidade Marxista, viu, Juliano? Essa aí é a célula que tem a tarefa de encontrar o Neymar. Exato. Entrevista. Fazer o Neymar virar tua inscrita, porque eu fico triste do Neymar ir nessa campanha. Quem se inscreveu na Universidade de Férias? O Lúcio Souza. Maravilha, Lúcio. Tubulares Migros, já falei. Felipe Rosendo. Quem mais? Tá todo mundo aqui participando. Muito legal. Obrigada. Renata Diniz. Walter dos Santos Vargas. É isso aí. E rapidamente, nós temos o melhor futebol do mundo, mas na literatura nós não fica para trás, não. Manda brasa. Eu recebi essa semana, não deu tempo ainda de ler, mas vamos fazer aqui propaganda, porque semana que vem eu vou trazer a resenha do companheiro Oswaldo de Camargo. Aí está o livro. É uma honra receber aí o livro do Oswaldo, que em vida, né? E eu queria ler só aqui, deixar o pessoal curioso, porque também convido aí o pessoal a conhecer o livro. Tanto que essa arte também do livro, a ilustração, é do companheiro João Pinheiro, que é aquele companheiro que fez a ilustração da campanha pelo ato Liberdade para Lula, em Curitiba, o último ato que nós fizemos lá no aniversário do Lula. Então, é um livrão aí, e eu vou ler aqui para vocês conhecerem um pouquinho a história. Uma das características da obra literária de Oswaldo de Camargo é a presença de elementos na realidade histórica na ficção. Em Negro Disfarce, a reprodução do manifesto lançado no evento comemorativo do 70º aniversário da abolição da escravatura no Brasil. A referência aos espaços de sociabilidade, apoio e luta, como a Associação Cultural do Negro, a citação a intelectuais, poetas e ativistas da comunidade negra paulistana aparecem lado a lado com a história comovente dos personagens Benedito e Deodato. Bem, tarefa aí para o fim de semana, ler e fazer uma resenha desse livro. E também vamos aí procurar o companheiro Oswaldo para fazer aqui uma atividade, né, Juliana? Você já entrevistou ele, né? Eu fiz já duas entrevistas, eu acho, com o companheiro Oswaldo. Já participou conosco em pelo menos uns 3, eu acho, 20 de novembro, aí, Dia da Consciência Negra. Sempre que pode, a gente traz o companheiro aqui, um dos maiores, não, na verdade é o maior literato aí, negro, vivo na atualidade no Brasil. Só destacar também. Tá aí, ó. Vem um pôster da hora. Muito legal. Da hora. Nós estamos aqui já na reta final. Eu queria só ver se o Eric falava um pouco da exibição do filme Faça a Coisa Certa, no Centro Cultural de Salvador. É um filme muito interessante de Spike Lee. Eric, não quer falar um pouco? Foi bem legal, Juliano. Alguns companheiros nossos, de que como é cultural, né, a gente faz numa sexta, a gente decide fazer assim meio lógico, sempre é uma proposta política, mas já de uma forma mais leve, né? Como o tema era toda essa questão que teve o Dia da Consciência Negra, né, na semana anterior, a gente decidiu passar esse filme. É muito bom, é um filme bastante conhecido, né? Que trata de uma situação na cidade, se eu não me engano, em Nova York, né? E aborda muitas questões de preconceito durante o trabalho, né? De interação entre vamos dizer assim, um empresário que é o dono da pizzaria com o cara que é o entregador, que é o próprio Spike Lee, né? Que é
branco, que é negro, né? E aí aparecem várias situações até que tem um grande conflito, né? A gente, rapidamente com os companheiros sobre a situação e tudo mais, sobre os acontecimentos da semana, né? Contextualizando com a questão do Dia da Consciência Negra, inclusive que a gente não teve atividade no país inteiro, né? Não teve atos no país, aqui em Salvador, inclusive, os movimentos tiraram, o máximo que teve foi a lavagem da estátua de Zumbi, né? Bem complicado, né? Mas foi uma atividade muito, muito boa, a gente recomenda aí os companheiros participarem das próximas, é uma forma diferente da gente abordar alguns temas políticos através da cultura, né? É um filme muito bom e recomendo para quem não assistiu. Final de mais um Tição, programa de preto, número 117. Convido os companheiros a participarem da próxima reunião do Coletivo de Negros João Cândido no próximo sábado, às 16 horas. Estou animado com o tema do futebol, estou falando como narrador, um cronista deste Tição. Desejo a todos os companheiros nessa ótima audiência do Tição uma ótima noite. Fiquem conosco, não saiam daí, porque vai começar o programa Resumo do Dia com o companheiro Antônio Carlos. Um ótimo abraço, se inscrevam, se tornem membros, mande o cacau, mande o tutu, mande a sua contribuição financeira para fortalecermos esse importante canal revolucionário e, mais importante, independente. Boa noite, Isadora. Boa noite, Eric. Boa noite. E fazer também, aproveitar aí um chamado para o pessoal se inscrever na Universidade Marxista. Vamos ficar aqui lembrando, porque é um curso aí muito importante para a esquerda, conhecer aí a história do movimento operário com o nosso companheiro Rui Costa Pimenta, e também terá aí toda a equipe do PCO que construirá aí o arquivo de estudos no site. Então, entre aí no site e se inscreva. Companheiro Eric, boa noite. Valeu, pessoal, boa noite. Se inscrevam no curso da Universidade Férias sobre o stalinismo, tem tudo a ver com o que a gente abordou aqui, inclusive, né? As vacilações aí da esquerda pequena burguesa, as conciliações com a burguesia imperialista, e é um curso essencial para todo trabalhador brasileiro. É isso aí, produção. Um abraço.